Boa noite, querida. Beijos. Boa noite! Boa noite, Euni. Oi, Conceição, boa noite. Que bom estar por aqui, não é? Maravilhoso esse momento de estar com pessoas maravilhosas também que eu estou vendo que estão chegando aí. É um Bem-vindos todos. prazer. Quem? Bem-vindos todos aqui, né? Os amigos, Sim, os que estão conhecendo a nós agora por aqui pelo perfil, vão ter a oportunidade de visitar o seu perfil também no Instagram. sim. E essa tecnologia que nos conecta, né? Todos nós somos conectados, que é o que a Transpessoal traz também, né? Estamos todos conectados mesmo agora. Isso. E aí, conectados, a gente fica mais fácil de se unir também, né? Juntos somos mais fortes. Sim, sim. E foi assim, maravilhoso, né? Entramos direitinho, sem problema nenhum. Foi fácil, né? Esse momento Sim. agora. Então, Então, você me diz aí o momento que a gente começa a falar sobre a transpessoal, você aguarda mais um pouquinho, o que é que você acha? não, eu ia ali introduzir as pessoas que ainda não me conhecem, mas eu acho melhor você mesma falar de você, né? Quem é você, como é que você atua, e aí no decorrer também você vai falando a respeito do processo terapêutico, né? Com os seus pacientes, Uhum. principalmente agora nesse mês de Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio, aí você relatar assim, a sua Sim. experiência também. Fique à vontade, Uhum. Anny, bem-vinda Sim. de casa. Sim. Então, acho que todo mundo que está aí, pelo menos que eu já estou vendo, todo mundo já me conhece, mas talvez tenha mais alguém, né, que eu não esteja vendo. Então, meu nome é Unibanks, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta e também sou coach, né? Que trabalho também nessa área de treinamentos nas empresas. E como psicoterapeuta, eu busquei, né, a psicologia transpessoal por conta de, quando concluí a faculdade, comecei a trabalhar em outras abordagens, mas sentia uma necessidade de algo mais, que eu não sabia exatamente o que era, mas aí encontrei com Léo Matos, num congresso de psicologia hospitalar, que foi com ele que eu fiz essa especialização e trabalho há 28 anos, né? Um bom tempo, com a psicoterapia transpessoal. É uma abordagem muito gratificante, né? É uma abordagem que eu me identifico muito, porque eu sinto assim que tem recursos que facilita realmente emergir as histórias que estão armazenadas e liberar. E a gente vê os resultados, né? Por isso que é muito gratificante trabalhar com essa abordagem. Mas eu pensei, né, em falar um pouquinho sobre o que é a transpessoal, como é que surgiu, né, Cissa? Para que as pessoas que não conhecem entender Na enquete, melhor, não inclusive na é? enquete que eu fiz, deu que as pessoas ainda não conhecem psicologia transpessoal. Quem respondeu a enquete, a maioria das pessoas não conhece ainda. Então é bom você apresentar também Uhum. a psicologia Isso. transpessoal. O que é que ela E trata, como depois, é que ela deu. e depois vamos entrar sobre a depressão, né? Propriamente Sim. dita. Então, a psicologia transpessoal, já com Jung, né, que foi um dos precursores da época de Freud, que Freud é bem mais conhecido, né? Mas Jung já trouxe algo da transpessoal com a sua teoria do inconsciente coletivo, dos arquétipos, só que ele realmente não denominou. Mas depois, né, Jung foi mais ou menos em 1916, mais ou menos, que ele trouxe essa questão. Mas depois, né, Abraham Maslow, que foi um dos
vamos dizer, um dos pesquisadores da psicologia transpessoal, é que ele realmente trouxe com essa denominação de psicologia transpessoal, porque Abraham Maslow... O que significa esse transpessoal? Isso, exatamente. Então, o transpessoal traz, só para concluir essa questão de Maslow, porque aí eu vou te falar isso direitinho. Porque Maslow, ele viu, exatamente, é isso, a necessidade da pessoa, do ser humano, de, além dele se conectar com a sua psique, que é o seu pessoal, ele também tinha necessidade de se conectar com níveis mais elevados de consciência, que é o transpessoal, né? Esses níveis que podem ser também mencionados por algumas pessoas, o nível mesmo de você se conectar com a espiritualidade, não necessariamente, não tem que ser uma religião, mas se conectar com esse todo, né? Então, Maslow, ele fundou, né, a Associação de Psicologia Transpessoal na Califórnia, junto com Carl Rogers, com Stanislav Grof, Antônio Schultz e Fadiman. E eles desenvolveram uma turma boa, né? Sou fã, inclusive, de Stanislav Grof. Ah, sim. E Stanislav Grof, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né, pessoalmente, fiz um curso com ele num congresso que eu fui internacional de psicologia transpessoal em Manaus, e ele estava, e eu fiz um curso, um mini curso, né, de congresso com ele, lá do congresso. Sim. Então, aí Maslow, né, junto com todos esses pesquisadores, eles perceberam que essa abordagem traria uma transformação, né, não só para a psicologia, mas também para outras abordagens para a educação, para a sociedade, né, perceber esse nível que estamos todos conectados. E daí traria uma nova forma de lidar com o mundo, com a humanidade. Então, a realidade da transpessoal é que tudo é transitório, dinâmico e conectado, né? Então, tudo passa, tudo é dinâmico, está em constante movimento e estamos todos conectados. E a física quântica comprova essa realidade. E quando nós não estamos vivendo de acordo com essa realidade, porque muitas vezes nós não esquecemos, né, dessa realidade, não fluímos de acordo com essa realidade, então nós temos muitas dificuldades, muitas vezes estamos apegados a determinada situação e não conseguimos fluir, ficamos estagnados, né? Muitas vezes estamos estagnados por conta de histórias que nós vivemos ao longo da nossa vida. Aí outra questão importante, sim, você perguntou por que transpessoal, eu já te respondi, não foi? Não, ainda não, mas tá legal também, você está trazendo um panorama, né, do contexto histórico, porque é uma linha humanista, né, também. Sim, é a quarta força, né, considerada a quarta força da psicologia. A primeira força foi a teoria positivista e behaviorista, a segunda força, que foi a psicanálise, a terceira força, as teorias humanistas, e a quarta força, a psicologia transpessoal, né? Então, outra questão que eu vejo, se alguém quiser fazer pergunta, também é bom colocar, né, Cissa? Que pode fazer. Mas aí você explica esse termo, né? Transpessoal, tem aí o prefixo trans, né? E esse radical pessoal, o que é que realmente isso quer dizer? Por que transpessoal? Se eu vou lá, eu sou uma pessoa comum, vou apresentar uma dificuldade na psicoterapia, alguma queixa, alguma situação, e por que esse procedimento é transpessoal? Uhum.
Porque no transpessoal também leva em consideração, além das questões pessoais, as questões do todo, que o ser humano também capta essas questões, né? Como o Jung falou do inconsciente coletivo, e isso também interfere na sua personalidade. Sim, como é que Da interfere? De que maneira? Exatamente. Exatamente. Então, mas a transpessoal não trabalha só o nível transpessoal, né? A transpessoal trabalha desde o nível perinatal, né? Esse nível perinatal é bastante pesquisado até através de Stanislav Grof, que tem até o seu livro, né, Além do Cérebro, que tem toda uma pesquisa do nível perinatal. Sistemática, quer dizer, né? tudo... Sistemática. Exatamente. Tudo que acontece durante a gestação até o momento do parto é o nível perinatal. Então, tudo que acontece nesse nível, o feto, né, absorve e fica um registro no seu inconsciente. Também trabalha um nível psicodinâmico, que é do momento do nascimento até o momento presente. Então, todas as histórias de vida, né, tudo que a pessoa vivencia desde a infância, histórias que podem ficar armazenadas e que podem trazer a formação da sua autoimagem, né? E o nível transpessoal. Então, o que diferencia, o que traz essa questão esse nome da transpessoal é que, além de trabalhar as questões pessoais, também tem como trabalhar as questões que é essa relação do ser humano com o todo, com essa conexão, né? Sim. Essa relação de unidade, onde somos todos um. Entendeu? Entendi. Será que todo mundo entendendo, né? Mas quem não entender pode perguntar, viu, gente? Façam perguntas e movimenta a live. Exatamente. Bom, então a gente trouxe os recursos, né? Trazer um pouquinho dos recursos que a abordagem transpessoal trabalha. Tem um recurso de uma maneira geral, né? Tem recursos vivenciais, como hipnose, que é mais conhecido, né? Regressão, vivências de hot city, que é troca de lugares. Todos esses recursos vão sendo trabalhados de acordo com o que a pessoa está vivendo no momento, né? A situação que a pessoa está vivendo. A vivência dos sonhos, trabalha bastante os sonhos, né? Não só para falar dos sonhos, mas para viver os sonhos. Então, todas essas vivências ajudam muito a pessoa a liberar situações que estão em aberto, né? E que precisa fechar, concluir. Sim, eu quero falar perguntas aqui. Tem um comentário de Mariana Gomes, que também é psicóloga, né? Nossa conhecida, Mariana Gomes, dizendo para você também falar da sua experiência com pacientes com depressão. Desses recursos aí que você citou, quais os recursos que você geralmente usa com pacientes que apresentam quadros depressivos? Os recursos sim. Então, vou entrar mais na depressão agora. Entrar não, Eli, você vai explicar como é que você trata para a pessoa sair da depressão. Não entre na depressão. Não, vou falar um pouquinho da depressão. Mas ela perguntou sobre parto, não foi? Sobre parto normal, parto cesariana. Perguntou também. Aí você não. Tem algum. Pronto, agora pensei numa coisa. Teve algum paciente com histórico de depressão que você viu que tinha alguma coisa a ver com o nível perinatal, com uma daquelas matrizes que Grof fala, né? Que tem um momento do parto, trauma, né? O famoso trauma do nascimento, que é uma coisa que a gente estuda também, né? Psicologia. Como é que é? Exato. Exatamente. Então, a pessoa com depressão, não é? Muitas vezes a pessoa tem uma queixa atual, traz essa queixa, que pode ser uma queixa de uma perda de um ente querido, que pode ser uma situação término de relacionamento, onde a pessoa ficou vivendo isso de uma forma muito intensa
e não conseguiu sair, porque essas situações varia de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que vivenciam a tristeza, mas não entram em depressão, porque vivencia a tristeza, mas consegue sair, fluir depois da situação, né? Depois de um período, consegue fluir. E tem pessoas que ficam na situação, quer dizer, ficou apegado àquela situação. Então, muitas vezes, dependendo da intensidade dessa depressão, não tem só a ver com essa situação do momento presente que a pessoa traz. Então, quando a gente vai trabalhar, né, acolhe essa pessoa, e essa pessoa vem falando sobre essas questões todas. Muitas vezes eu sempre coloco que é importante trazer os sonhos. Então, no decorrer, não é no primeiro dia, nem no segundo, mas no decorrer, essa pessoa vai trazendo os sonhos e a gente percebe, os sonhos são muito importantes, porque os sonhos trazem simbolicamente situações do nível perinatal. Não é de uma forma que você se vê lá na barriga, não é? Se vê como feto, não é exatamente assim. Mas situações num ambiente fechado, no elevador, numa situação difícil da pessoa sair. Então, essas imagens vêm no sonho. E nós temos um exercício vivencial, onde a pessoa trabalha esse sonho, como se o sonho estivesse acontecendo agora. E neste sonho, a pessoa vai... O nome da técnica, sonho catártico. Sonho catártico dirigido. Neste sonho, a pessoa vai liberando, porque tem toda uma forma de conduzir, né, que eu vou facilitando a pessoa a liberar a emoção que ficou armazenada. Certo. E aí, quando a pessoa trabalha, sai, tem todo o processo, tudo simbolicamente, mas a pessoa traz todo um processo do ambiente. Então, geralmente tem uma situação no elevador que está querendo passar, e depois tem todo o processo de sair. A pessoa se vê num corredor, como se fosse realmente o canal, né, do nascimento, e depois se vê lá fora desse ambiente. É incrível como vem todo um processo. E essa pessoa estava em depressão. Inclusive, tem situações agora, na pandemia, muito interessante, como emergiu muito esse nível perinatal. Por quê? A pandemia, essa questão de ficar fechado, de ficar em casa, né? De ficar mais, né, num ambiente mais isolado, muitas vezes, o que foi que trouxe? Trouxe memórias do nível perinatal. Incrível, né? Eu atendendo, né, nesse período, atendendo pessoas, né, online, mas muitas pessoas estavam trazendo essa questão do nível perinatal, porque foi a questão de ficar mais isolada em casa. Então, a casa estava simbolizando o útero, né? E a pessoa estava, dependendo do que ela experienciou, muito interessante isso também, dependendo de como foi essa vivência no útero, ela trazia sensações negativas ou poderia trazer sensações positivas, dependendo do que foi experienciado. Teve uma pessoa... Um caso concreto aí, para ficar assim mais exemplificado. Conta um caso aí de algum cliente seu que vivenciou esse... Então, vou te contar. Teve uma pessoa que ela estava com muito medo, já nessa fase, né, que já estamos saindo de casa e tudo mais, mas ela estava com muito medo de sair de casa. Aí ela já estava apresentando pânico, né? Não foi propriamente uma depressão, foi o pânico, o medo de sair. Então, quando essa pessoa veio trabalhar o pânico, porque não conseguia nem ouvir falar em sair de casa, estava com muito medo. Então, quando eu perguntei como foi o parto dela, ela disse que foi um parto muito difícil, que ela foi retirada a fórceps. Veja a situação, né? Então, esse sair de casa simbolizava o parto, porque o sair de casa era o sair do útero, entendeu? E o medo de passar...
Tudo isso inconsciente, tudo isso inconsciente. O medo de passar por aquela iminência de morte, né? O coronavírus também simboliza, né, a morte, a possibilidade de morte. Mas uma pessoa que já tem um registro lá no seu inconsciente, vivencia esse medo de uma forma muito mais intensa. Então, a situação de sair de casa... Então, e por incrível que pareça, ela também estava vivendo um sonho que tinha todo o simbolismo do parto e dessa dificuldade do nascimento. Então, trabalhamos essa questão, né? E quando a pessoa não traz um sonho realmente que dormiu e sonhou, então a gente traz a situação do momento que ela está com medo. Então, ela faz a fantasia que ela está saindo de casa, né? Então, vamos fazer a fantasia. Então, a pessoa deita, né? E relaxa, tem toda uma forma de conduzir. E a gente vai conversando com a pessoa, você vai fazer a fantasia que você está... Aí ela foi todo, desde do apartamento, né? Foi todo o processo de sair, de entrar no elevador e de sair e tudo mais, até... Tem todo o processo, vai caminhando devagarinho, dentro do... Ela que traz esse roteiro de como ela quer sair. Eu apenas acompanho, né? Eu estou ali do lado acompanhando, e agora do lado do celular, né? Atendendo online e acontece da mesma forma. O melhor é isso, que acontece da mesma forma. A pessoa deita lá no quarto, né? Na caminha dela, e eu vou conduzindo e as coisas vão acontecendo. E ela conseguiu sair, né, na visualização, na imaginação, e você não sabe de quando foi na outra sessão, ela disse que tinha saído de casa realmente, tinha saído com o marido, inclusive caminhando, foi caminhar, foi até a casa da filha, entendeu? E resolveu a situação, não é incrível? Resolveu, é incrível. Resolveu a situação. Porque então, desbloqueia, né, Aninha? É um tipo de intervenção terapêutica que desbloqueia, né? Aquela energia que estava ali presa, aquele conflito, né? Exato. Por isso que eu E não desbloqueia. né? Você faz uma catarse. A catarse desbloqueia de uma forma vivencial, não é só saber, não é só racional. Porque quando é vivencial, é no corpo. É onde fica o registro, né? Onde fica a energia bloqueada, é no corpo. Então, libera isso no corpo, né? Libera. E aí transforma. Quando libera, transforma. Certo. Né? Daniela está dizendo assim, espero que estejam gravando. Sim, Daniela, vai ficar salvo, viu? Vai ficar salvo aqui no meu perfil, o Euni também vai ter acesso. E aí você pode salvar aí no seu perfil também dos seus artistas. Valeu. Pode continuar, Euni. Aí a depressão, né? É muito importante porque a transpessoal, essa abordagem, trabalha muito com a questão da autoimagem, né? Sim, muitas vezes a autoimagem, porque a depressão vem por aí, né? Por isso que eu tenho que falar um pouquinho da autoimagem. A autoimagem é o que você vai formando sobre você. Então, essa autoimagem você começa a formar desde o nível perinatal, porque é tudo que você vai absorvendo, né? E nesse nível perinatal... A mãe vivenciou, né, durante a gestação, então, pelo cordão umbilical, a pessoa recebe também, né? Recebe todas as sensações, né? Todos os sentimentos, todas as sensações, recebe e vai formando a sua autoimagem no nível perinatal, na infância, tudo que a criança, principalmente no primeiro setênio, que é a criança no primeiro setênio é uma esponjinha, né? É mais esponja, então absorve mais facilmente tudo que vivencia, tudo que ouve, né? Tudo que vê. E aí ela vai formando essa autoimagem, né? Já quando vai ficando na adolescência, ela já tem uma autocrítica. Então, ela absorve também, mas ela já tem uma autocrítica de
balancear, será que isso realmente tem a ver? E na criança, não. A criança absorve tudo como verdade, né? Principalmente dos pais. Tudo é Sim. verdade. E dependendo do que ele escuta, às vezes ele escuta, né? Escuta determinadas frases que ela vai formando uma baixa autoestima, não é? Sim. E quando chega, vamos dizer, na vida adulta, eu percebo que é muito importante falar de uma questão aqui, porque é uma questão que eu tenho visto muito frequente e a gente pensa que é uma coisa rara, mas não é. Que são mulheres, né, que passaram por abuso na infância. Isso Então, é uma questão. tem assim um contingente de pessoas que você atende do sexo feminino que traz esse histórico de abuso. Traz E essa com história quadro e, depressivo. e pessoas que estão em depressão. Então, essa situação de pessoas que estão em depressão, com essas histórias de abuso, é muito forte e difícil delas até colocarem, né? É muito difícil. Então, muitas vezes chega com uma queixa e aquilo ali nunca falou para ninguém, é um segredo embaixo de 7 chaves, mas é o motivo maior dessa depressão. Aí ela traz outras questões no começo, né? E aí vai trabalhando relacionamentos que geralmente gera dificuldades de relacionamentos, né? Dificuldades, muitas dificuldades isso, até de ter um relacionamento. Eu atendo mulheres que muitas vezes não nem quer ter um relacionamento porque teve situações que ficou tão traumatizada, então precisa trabalhar bastante essa história. E aí vem quando emerge, quando fala, né? Então tem muita mágoa, muita raiva, muitas vezes a pessoa muito próxima da família, entendeu? Situações muito fortes mesmo, né? Com muita dor. E aí é trabalhado de uma forma vivencial. Tem também exercícios para liberar raiva, para liberar mágoa, né? Porque se essas mágoas não são liberadas, se essas raivas não são liberadas, não se atinge esse nível transpessoal. Essa proposta de atingir o nível transpessoal só acontece depois que é liberado as questões do nível pessoal, não é? Porque essas questões estão obstruindo, está tudo obstruído, enquanto não libera, enquanto não se fala e enquanto não se vive, né? Quando fala, já libera, mas quando se vive, é que a liberação é bem maior, porque a pessoa vai na infância, se imagina como se fosse aquela criança. E aquela criança que ficou sufocada, que não liberou, que não expressou, que estava precisando falar, então ela fala tudo que ela precisou naquele momento e que não conseguiu. Então ela libera a emoção, ela libera a fala, ela libera a raiva para esvaziar. E às vezes não é só um exercício, principalmente nesses casos, não é só um exercício que resolve, porque aí seria muito mágico, né? Aí vem todo um trabalho de se ver, de se colocar, né? E que depois vão, às vezes precisa fazer outros exercícios, que vem mais outras imagens. Quando começa, é como se ela estivesse abrindo um baú aí que começa a vir mais memórias, entende? Até liberar totalmente. Sim, aí essa questão da autoimagem, né? Voltando à questão da autoimagem, que eu falei essa questão da Da criança, relação porque eu da acho que autoimagem com a depressão. com a depressão. Então, tudo isso, ela foi formando essa autoimagem, né? Até essas vivências e outras mais, vai formando essa autoimagem. Mas o que acontece? A autoimagem é o que você vai absorvendo e imaginando que é você. Mas essa autoimagem não é a pessoa. São coisas que ela ouviu, são coisas que ela presenciou, e ela foi formando essa autoimagem.
E daí a transpessoal trabalha bastante com essa desidentificação da autoimagem, para a pessoa se desidentificar, não é? Porque muitas vezes a pessoa está apegada, mas ela precisa perceber quem ela é, que ela não é aquilo que ela ouviu. Ela precisa, então, perceber isso aí. E muitas vezes a depressão está vinculada a essa autoimagem, né? Então fica a autoestima baixa, dependendo do que foi, do que ela viveu, né? E aí, o que é que acontece? Quando a pessoa traz essa questão, a gente tem alguns exercícios para trabalhar essa autoimagem. Então, tem exercício de desidentificação com o Hat City, que é uma forma também dela se colocar no lugar do outro. Isso é uma forma de trabalhar. Tem exercícios de se desvencilhar de alguns papéis que ela imagina que é, né, que ela absorveu e que ela imagina que ela é. E tem o exercício que é muito profundo, mas a gente muitas vezes começa com outros exercícios para depois entrar nesse, que é o de morte e renascimento psicológico do ego, que é a morte e o renascimento da autoimagem, o ego no sentido da autoimagem, né? Porque o ego na transpessoal é visto como a autoimagem. Então, esse exercício de morte e renascimento é muito importante, inclusive, para quem tem ideação suicida, porque muitas vezes a pessoa tem a depressão e essa depressão está tão dolorosa que a pessoa não vê a saída, não vê a luz no fim do túnel, não sabe como sair disso, né? Não sabe como sair e sofre intensamente. E, na verdade, vem a ideação suicida, mas a pessoa quer matar é a autoimagem. Se essas pessoas que se suicidam tivessem condições de matar essa autoimagem, elas confundem, elas matam o corpo, mas na verdade ela gostaria de matar uma morte psicológica. Não precisaria matar o corpo, né? É a morte da autoimagem, uma morte psicológica. Sim. E aí, nesse exercício de morte e renascimento, a pessoa vivencia toda a situação, porque a pessoa que tem a ideação suicida também tem o desejo de morte. Então, muitas vezes, ela já tem uma morte. Ela já tem que Freud já falava dele, né? Isso. Então, ela já tem uma morte idealizada. Ela já tem até uma morte idealizada, né? Então, aquele paralelo, né? Eros e Thânatos, né? Pulsão de vida, pulsão de morte. Então, quando a pessoa tem uma autoimagem negativa, ela tende mais para a pulsão de morte, né? A pulsão de morte, exatamente. E aí, nesse exercício, né, que é um exercício através tem toda uma condução, de um relaxamento, a pessoa vai trazendo toda essa fantasia. Então, sempre a gente coloca, faça a fantasia, não é? Porque é uma fantasia. A pessoa vivencia, mas ao mesmo tempo ela sabe que é uma fantasia, né? Isso é muito importante. Então, faça a fantasia que você está vivendo, tudo isso que você gostaria, porque você tem esse desejo, né? Então, vai vivenciar o desejo. E ela vivencia a morte da forma como ela gostaria, porque quando ela vivencia essa morte, ela libera essa vontade de morrer. E ela precisa liberar isso, porque essa ideação... Ela quer mandar embora uma coisa que não é boa, né? O que ela está querendo, na realidade, é isso, é transformar a própria vida. Então... na compreensão dela naquele momento, que está muito limitada, com muita dor, então ela acha que ela só pode se livrar daquela situação morrendo, né, se matando. Mas quando ela percebe, quando ela consegue projetar um outro fim, aí as coisas começam a se transformar, não é? Num processo terapêutico. Conta aí um caso mesmo, assim, sim, concreto. Deixa eu te contar até o que é que acontece, né? Porque é importante colocar para que as pessoas saibam, porque existe esse momento da morte, onde ela realmente vivencia essa morte como ela gostaria,
E depois desse momento, quando ela morre, tem todo um processo que ela se vê, né? A gente vai conduzindo, ela se vê fora do corpo, e ela vai até a luz, a gente imagina uma luz lá no alto, ela vai na luz, ela chega lá na luz, aí nessa luz, geralmente ela se sente maravilhosamente bem, porque aí a gente pergunta, como é que você está se sentindo na luz? Aí vem uma sensação de alívio, vem uma sensação de estar sentindo forte na luz, e ela passa a ser a luz. Aí tem toda uma história ali que ela se fortalece naquela luz, e depois ela volta como um raio de luz e entra novamente no corpo, né? A gente vai dizendo que entra pelo topo da cabeça e expande essa luz que ela vivenciou como uma luz de força, né? De bem-estar, de alívio, aí ela vivencia no corpo inteiro. Então a gente vai conduzindo de uma forma que ela realmente vivencia. E aí ela sente, a partir daí, diferente, é incrível. Quando ela, depois que conclui todo o exercício, que vai despertando e que volta, ela sente realmente, aí ela tem essa experiência, que aí é uma experiência transpessoal. A experiência transpessoal. Isso aí já está no nível transpessoal de consciência, né? Isso. É exatamente quando ela se conecta com esse nível mais elevado de consciência. Mas ela se conecta e vivencia realmente dentro dela. Aí é uma experiência transpessoal, que ela se conecta e ela tem realmente essa sensação de expansão da consciência. Ela tem essa sensação de expansão da consciência. Inclusive, quando ela volta, ela sente, ela diz, é como se ela estivesse vendo o diferente, né? Muda a percepção da realidade, muda a percepção no corpo, muda a sensação. E a gente vê, né, acompanhando essa pessoa, porque essa pessoa continua no processo terapêutico, a gente vê, né, quantas mudanças vêm acontecendo a partir desse renascimento, porque é morte e renascimento psicológico. Né? É a morte e renascimento psicológico. A experiência de morte e renascimento, que Mariana está falando aí, exatamente. É a experiência de morte e renascimento. Né? Bom, seria tão bom algumas perguntas. Que perguntas você viu aí, Conceição? Olha, eu consegui ver, porque eu expliquei que tem esse íconezinho aqui da interrogação, que fica mais fácil para eu visualizar, porque vai passando os comentários, mas eu consegui ver um comentário aqui, que é uma pergunta, na realidade, que você falou também que um dos recursos da transpessoal é a hipnose, aí a pessoa perguntou como é que se usa a hipnose, se a hipnose ameniza a depressão. Uhum. Olha, esses exercícios que eu estou falando já são exercícios hipnóticos, entende? Então, já é uma hipnose, né, que vai conduzindo a pessoa. Então, esses exercícios já são, porque a pessoa entra nesse estado hipnótico para entrar nesse exercício, para vivenciar esse exercício, né? Porque ela não é um exercício vivenciado racionalmente. Ela se entrega e vai vivendo. Então, isso já é um estado hipnótico para ela realmente vivenciar. Né? Tem outra pergunta? Aqui eu não consegui visualizar, se eu consegui visualizar essa, mas, gente, fiquem à vontade. Ó. É só vocês clicarem aqui nesse íconezinho de interrogação que fica ao lado do comentário. Aí aparece a perguntinha colorida, bem fácil de eu transmitir aqui para a minha convidada. Mas eu tenho uma pergunta com relação a isso, né? Porque... Sim, estou vendo aqui que eu vou ter umas... Diga, Conceição. Aí ela facilita, né, esse processo de ampliação de consciência, né? Vai dentro do processo terapêutico, né? Camada por camada, até a pessoa poder ter condições de vivenciar uma experiência transpessoal, para ela mudar a perspectiva dela com relação a si mesma, porque é quando ela se desprende da autoimagem, né, que na linguagem clássica é o ego, então o ego se torna mais flexível, porque a gente também precisa do ego para lidar com o meio ambiente, né, mas no nível psicodinâmico ele fica mais flexível, né, quando a pessoa
consegue, né, entrar em todas essas etapas do processo terapêutico. Como a minha área de estudo é cognição, aí eu quero saber também, pela sua experiência, como é que, porque aí você fala muito da percepção, que é um aspecto do cognitivo, né? Essa capacidade que nós temos, né, de perceber tanto os objetos à nossa volta, como a nós mesmos, né? Nosso organismo, nosso pensamento. Então, é um fator assim, primordial, a percepção. Então, quando a pessoa ela consegue se transformar no processo terapêutico, como é que fica, como é que você vê a percepção, a memória dela, a linguagem, a maneira de resolução de problemas, como é que você percebe isso depois do processo terapêutico? O que é que muda? Sim, realmente fica tudo mais claro, né? Como amplia a percepção, também amplia a cognição. Vamos dizer, um desbloqueio em todos os sentidos, entende? E na Entendo. criatividade também, não é? Na vida como um todo, em todos os sentidos, na vida profissional, tudo flui melhor, né? Tudo Tudo flui. foi melhor. Estou vendo aqui essa pergunta importante, né? Carlos Dantas. Sim, Dudu. Dudu, oi, Dudu. Qualquer pessoa consegue entrar nesse estado hipnótico que propicia essa vivência transpessoal. Sim, consegue. Cada pessoa no seu ritmo, viu? Porque muitas pessoas, né, vamos dizer, no primeiro dia que já vai ao consultório, eu já falo, né, que tem esses exercícios de vivência. Às vezes a pessoa já me procura sabendo, e às vezes não sabe exatamente como é essa abordagem. Aí eu já explico, e aí falo para a pessoa que algumas vezes eu vou perguntar se a pessoa quer fazer um exercício, porque trazendo algum tema que pode precisar fazer um exercício, mas que a pessoa vai fazer se quiser. Eu sempre coloco isso. Eu vou perguntar se você quer fazer um exercício e você vai fazer se quiser, não é? Porque também a gente trabalha com a verbalização, né? Como qualquer outra abordagem trabalha, também se trabalha com a verbalização. Então, muitas vezes, tem pessoas que no primeiro dia já diz que quer fazer um exercício. E tem pessoas que não, que fica mais um tempo, né? É o tempo da pessoa, é o processo da pessoa. A pessoa precisa de mais um tempo para adquirir mais confiança, né? Para adquirir, para ficar mais à vontade. Mas geralmente fazem o exercício. Em algum dia quer fazer o exercício e depois que sente os resultados, aí sempre aceita o meu convite. Porque também tem sessões que a pessoa está precisando ficar mais na verbalização. E aí a gente fica naquela sessão. Não tem exercício toda sessão, né? Vai sendo de acordo com o ritmo de cada pessoa e do conteúdo que ela está trazendo. E aí eu sempre pergunto e a pessoa diz se quer. E tem dia que a pessoa já fez exercício, já sentiu a importância, mas diz, não, hoje eu não quero, eu quero falar mais. Aí tudo bem, vamos falar mais. E aí faz o exercício assim, no momento da pessoa, quando ela quer. A gente, né, a gente acompanha a pessoa, né? A gente tem as ferramentas, mas respeitando o momento e o ritmo de cada um, né? Cada pessoa tem o seu ritmo. Isso é muito importante que seja respeitado. Tem E mais dentro alguma? desse tema, né, eu só estou visualizando essa agora, que você Uhum. respondeu, mas também dentro desse tema de prevenção, né, ao suicídio, que você colocou, né, que existe essa técnica aí de transcendência, né, que a pessoa realmente vivencia mesmo, né, a situação de morte e acaba liberando, né, aquele bloqueio e aí quando acontece isso, a pessoa desiste realmente, né, da ideia de suicídio, não passa mais pela cabeça dela, passa a enxergar a própria vida e a monitorar de outra maneira, né, a própria vida. Sim, sim.
ela passa, né, vamos dizer que a ideação suicida realmente é liberada. Agora, muitas vezes não é a depressão, né, propriamente dita, num exercício que já é transformado, mas é no processo, a depressão vai amenizando. Também eu percebo que a gente está falando aqui dos aspectos psicológicos, né? Mas a gente sabe que a depressão pode ter origens a nível orgânico, né? Então, é muito importante que a pessoa também vá para o médico, ver como é que estão, né? Até suas taxas hormonais, muito importante, né? Eu sempre coloco essa questão. Até a vitamina D, se tiver baixa, pode causar depressão, Pode. né? Verdade. É Então, bom tomar banho de sol, minha gente. é muito Um banho importante que de a sol pessoa diário, né? faça, hein? Tomar um banho Diga. de sol diário para ativar a produção de vitamina D ajuda. Exercício físico também, né? Sim, sim, sim. E outra Para ajudar questão que também esse processo. outro recurso muito importante, né, que a Transpessoal inclusive traz na nossa especialização, nós tínhamos práticas de meditação. Então, é um recurso da Transpessoal praticar a meditação, né? É um recurso e isso, paralelamente, como eu também tenho também uma formação de yoga, e aí eu trago também, não, yoga não é da psicologia transpessoal, mas eu muitas vezes também introduzo, né, respirações, tem respirações específicas que liberam ansiedade, tem respirações que ajudam para dormir melhor. Então eu sempre também trago para a pessoa, né, e a pessoa aprende para ficar praticando em casa, e a meditação, que é muito importante, né, o estado meditativo, aquieta a mente, né, esvazia a mente, né, com a prática, e isso também é muito importante na pessoa que está vivendo esse processo, né, de depressão. Vai ajudando a liberar mais esses pensamentos, né, que são pensamentos recorrentes. E também a gente tem um exercício até também, que é o exercício da pessoa desidentificar com a autoimagem, onde a pessoa coloca como se for, já que ela sente esses pensamentos, ela até própria coloca, esses pensamentos é como se não fossem meus, né? Porque são pensamentos daquela fase, que normalmente ela não tinha aqueles pensamentos. Aí ela coloca, né, imagina, que é o Hatsiti, com esse pensamento, né? E tem um diálogo dela com o pensamento, né? Então ela está ali já se desidentificando, se desidentificando com esse pensamento, já vendo o pensamento de fora, e ela vai conseguir dialogar com aquele pensamento, entender melhor por que que vem aquele pensamento, né? Se colocar no lugar do pensamento, depois volta para o lugar dela. Esse Hatsiti também é muito. Nessa cognição, né? No nível assim, mais ampliado, mas mexe com a cognição da pessoa, né? Também no sentido de possibilitar o processo terapêutico, né? Exatamente. Esse recurso, né, do Hatsiti é muito interessante também nos relacionamentos, né? Os relacionamentos com qualquer pessoa, né? Com pai, com mãe, com relacionamento com relacionamento afetivo, né? Então, muitas vezes os conflitos vêm porque você só está vendo uma parte da situação, né? Você só está vendo a sua parte e apegado à sua parte. Você está muito apegado à sua parte. Isso é muito corriqueiro. Você não consegue ver o outro, você só consegue acusar o outro, né? E fica apegado com a sua verdade. E esse exercício Hatsiti ajuda muito a pessoa a se colocar no lugar do outro, porque é uma troca que a gente diz de cadeira, né? E é troca mesmo, vai para o lugar do outro, se sente, né? Eu vou te falar troca de papel. também, né? Por isso que é Hatsiti, né? Cadeira quente, Hatsiti. Então vai para outra,
vai para outra cadeira, na outra cadeira se sente como se fosse o outro, né? Faz a fantasia que é o outro. E aí, quando a pessoa se sente como se fosse o outro, então muitas vezes ela tem uns insights. Ah, entendi por que ele se sentiu assim, não é? E aí depois fala como se fosse o outro, né? Responde para você, depois volta a ser você mesma. Então é o teatro, né? Como se fosse um teatro. E nisso a pessoa vai compreendendo muita coisa. E sentindo, não é só compreender aqui, é sentir. É diferente do que se eu, né, dissesse para a pessoa, né? Você liga o pensamento ao sentimento, né? Aí há uma reciprocidade aí, né? Entre emoção e Exato. pensamento, e a pessoa consegue atingir mais consciência, mais autoconsciência, no caso. Isso, essa autoconsciência, essa compreensão, né, de que o outro também pode ter vivenciado, né? Porque é diferente se eu fizesse apenas uma reflexão, né, e ela poderia também entrar nesse processo, né? Mas esse vivencial facilita bastante ela se conectar indo para o lugar do outro, né? E aí libera, né, as emoções, sim, porque é transpessoal também, o que é o objetivo de transformar as emoções, né, para emoções mais positivas, de altruísmo, de amor, de solidariedade, né? É tudo que Né? a Melhorar a humanidade própria está precisando. autoestima também. Hein? Melhorar a própria Diga-se. autoestima também. Também, mas o transpessoal não traz essa questão do trans, que é a sua relação com o De todo, quando transcendência. você de Isso. transcendência. Então, para chegar no transpessoal, você trabalhando bastante o pessoal, né, são essas questões dos traumas ao longo da vida, a pessoa vai se sentindo bem com ela própria e aí vai atingindo realmente esse nível transpessoal. Porque o objetivo da transpessoal é a pessoa ter essa compreensão e transformar os sentimentos. Tudo que a humanidade está precisando, né? Essa transformação mais ampla também. Não é só a transformação da pessoa, mas a transformação mais ampla. Com que está à volta, né? Porque passa a se relacionar diferente, a usar uma linguagem diferente também, né? Mais clara, mais objetiva. E aí vai transformando Isso. todo mundo que está perto, de alguma maneira, pelo menos um relacionamento psicodinâmico da pessoa melhora, não é isso? Isso, exatamente. E aí vai transformando esses sentimentos, né, que estavam armazenados, sentimentos negativos, em sentimentos mais positivos. Então, sentimento de amor, de solidariedade, sentimentos de gratidão, esses sentimentos todos mais positivos que expande, né, para outras pessoas, a forma dela lidar com as outras pessoas vai ser diferente. E se ela lida diferente com as outras pessoas, isso contagia, né? Não é o amor contagiante, né? Então vai contagiando. Outras pessoas vão vivendo também essa forma Tem uma pergunta aqui também de Carlos Dantas Dudu. Como vivenciar o lugar do outro não sendo o outro? Já que somos pessoas diferentes, com experiências e criações, como se sentir na verdade do outro? Isso, muito interessante. Quando você vai para o lugar do outro, você, veja, antes disso, você imagina que o outro está na sua frente. Primeiro assim, né? Começa assim. Você fecha os olhos, imagina que o outro está na sua frente. Quando você imagina esse outro na sua frente, você imagina de acordo com a sua percepção do outro. Você tem a percepção da outra pessoa, então é a sua percepção, é os seus sentimentos em relação ao outro. Porque, na verdade, você está indo para o lugar do outro, mas você está trabalhando com o outro que você tem dentro de você. Porque esse outro que você tem do outro, né? É a imagem que você tem do outro. Essa imagem está dentro de você. Então, você está trabalhando com isso. E muitas vezes os nossos problemas com o outro, muitas vezes não é com o outro, não. É com a imagem que a gente tem do outro dentro da gente.
Às vezes o outro não está nem vivendo isso que você imagina, né? Mas muitas vezes a gente se relaciona, eu me lembro quando o Léo dizia, a gente se relaciona muitas vezes muito mais com os fantasmas que a gente cria do outro do que com o outro propriamente dito. Isso. Muitas vezes a gente tem um monte de outro, até chegar ao outro, são vários fantasmas. Que esse exercício do Hatsit, vários fantasmas, até chegar ao outro, né? Esse exercício do Hatsit... assombração. Exatamente. Esse exercício do Hatsit, a gente está vencendo esses fantasmas que a gente cria na nossa mente. Então, a gente está vencendo, está vencendo, está vencendo, e aí fica mais fácil para chegar até o outro. Verdade. Porque é incrível, gente. Olha, entre a nossa mente e o nosso self, né, que é a nossa essência, existem várias camadas. Existem várias camadas, né? A gente só conhece da gente uma pontinha do iceberg. A maioria do iceberg está lá, submerso. Então, uma pontinha do iceberg, que é o nosso consciente, é um desse tamanho. O resto do iceberg está todo submerso, né? E quando a gente lida com as pessoas, a gente está lidando com o iceberg todo. Muitas vezes a gente nem sabe, mas a gente emerge muito mais histórias que estão lá no nosso inconsciente, que são as nossas projeções, o que a gente projeta no outro, principalmente histórias, vamos dizer, a gente não se relaciona só com a pessoa, né? A gente está se relacionando com a pessoa, com o pai da pessoa, com a mãe da pessoa, sem eles estarem lá, né? Porque a pessoa carrega o pai e a mãe. E a gente também traz o nosso pai, nossa mãe, e às vezes até nossos ancestrais. Então a gente está com um monte de gente aí se relacionando, não é mesmo? A gente tem que marcar uma outra live para continuar, porque eu gostei, tá tendo um link com a minha área de estudo, que são emoções, autoimagem, autoconsciência. Aí, processos cognitivos de origem social, mas a gente já está de 53 minutos de live. Eu não estou querendo essa história, aí eu quero que você faça suas considerações finais. Quero agradecer a audiência aqui, tá? De vocês. Eu chamo as pessoas que visitam o perfil de Piscinautas. Grata aí pela participação de todos. A turma boa de um bairro muito especial, próximo aqui do meu bairro, de Recife, o bairro do Cajueiro, que eu adoro. Bairro lindo. E, enfim, gente, grata, viu? Grata mesmo pelas perguntas. E aí, Eunice, fica com sua palavra aí final. Grata a você, muito grata pela sua disponibilidade, viu? Mariana, vou lhe chamar também, viu? Para vir aqui falar da sua experiência também, viu, Mariana? A Mariana é a filha dela, que também é psicóloga. Então, eu quero assim agradecer. Moab, meu amigo, você está aqui também, estou lhe vendo, muito bem-vindo a todos, Paulinha, Mazé passou, né, Mazé, conhece esse processo de perto. Hilda, olha, estou vendo agora vocês passando. Excelente, perfeito, graças a Deus. A gente atendeu aí as expectativas. Gratidão a todos, a quem eu vi, a quem eu não vi. Foi maravilhoso estar aqui, não é? Eu espero que tenha contribuído para vocês, que tenha contribuído para vocês ou para outras pessoas que vocês conheçam, que vocês levem essa teoria que é maravilhosa, não é? E que vocês fiquem em paz com Deus. 2 segundos, para a gente fechar bonita a questão. Já fechamos, já concluí. Um abraço grande para todos.